Bom, boa noite a todos e todas. Muito obrigada pela participação, né, em mais um encontro do Geologs, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas Avançadas em Logística e Supply Chain Management da Universidade de Brasília. Nós temos feito, no mínimo, um encontro mensal, né, com o intuito de capacitar pesquisadores. É um projeto de extensão também que nós temos. E temos convidado, além, né, dos membros do Geologs, a Caroline Córdova é pesquisadora do Geologs, né, vinculada ao doutorado em administração da Universidade de Brasília, mas temos trazido também alguns convidados externos, né, e aí fizemos uma enquete lá para ver que temas que o pessoal tinha interesse, e o Iramtec foi um dos temas que surgiu. Então, queria agradecer a Caroline, né, muito obrigada, Caroline, pela tua disponibilidade para vir conversar com a gente sobre um tema tão relevante, que auxilia muitos pesquisadores na análise dos dados de pesquisa, nas revisões de literatura também, né, então, muitíssimo obrigada. Só dar um aviso, então, para que quem estiver online, a gente em breve manda também a declaração de participação, e nós vamos também gravar, né, estamos gravando e vamos disponibilizar no nosso canal do YouTube, que é Geologs UNB. Então, quem perder ao vivo, né, pode ainda assistir. Então, caso vocês queiram indicar esse vídeo para algum colega de vocês, colegas da pós-graduação, né, ou da graduação, enfim, colegas pesquisadores já formados que possam ver utilidade nesse treinamento, então vocês podem ficar super à vontade para divulgar. Inclusive, nosso canal do YouTube já tem várias outras oficinas também sobre inteligência artificial, sobre análise de conteúdo, né, sobre o Mendeley, sobre revisão sistemática da literatura, enfim, tem uma série de ferramentas aí, Bibliometrix também, então várias ferramentas que podem ser úteis para vocês. Então, quem não assistiu, pode acessar o canal do YouTube, não esqueçam de seguir o canal da gente para nos apoiar, e também seguir também o nosso Instagram, né, geologsUNB, @geologsUNB, para que vocês possam se inteirar das nossas próximas oficinas também, tá? Então, muitíssimo obrigada a todos a todos e todas que se inscreveram, né, estão aqui participando. Muitíssimo obrigada a Caroline pela disponibilidade, né, de tempo e estar compartilhando conhecimento conosco. E agora, Carol, vou passar a bola para você. Eu gostaria que você se apresentasse primeiramente. Eu acho que é mais interessante quando a própria pessoa se apresenta, né, que fala o que é relevante. Então, falar um pouquinho da tua atuação, né, Carol é me orientando com muito orgulho, então, fico muito feliz de tê-la aqui. Então, fique à vontade, Carol, para conduzir da melhor forma como você achar melhor, tá bem? Obrigada e sucesso na oficina. Tá certo, obrigada, professora Patrícia. Agradeço desde já todos os presentes aí. Estou vendo que ainda está entrando bastante gente enquanto a gente está aqui conversando. Bom, eu sou Caroline Córdova, eu sou doutoranda vinculada ao PPGA da Universidade de Brasília, né, o programa de pós-graduação em administração. Além disso, eu sou também coordenadora. Carol, você ficou muda. Alguém te mutou. Você ficou muda. Bem no início. Voltei? Voltou. Voltei. De novo, Fiquei no mudo Carol. de novo. Acho que alguém está me mutando. Estranho. Sem querer. Não fui eu, não, viu? Tá bom. Vai, continua, vou ficar de olho aqui. Então vamos lá, gente. Vou ficar de olho aqui. Eu sou Caroline Córdova, eu sou doutoranda vinculada ao PPGA UNB, né, o Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade de Brasília. Sou também coordenadora acadêmica dos cursos de negócios de Administração e Economia no IBMEC. Brasília, sou professora lá também, e eu tenho uma atuação aí com o IBMEC com o IBMEC não, com o Iramutec desde 2018, tá? Que eu trabalho com o Iramutec. Eu comecei a trabalhar com o Iramutec quando eu fui utilizar ele na minha dissertação de mestrado, à época, né? E desde então eu nunca mais parei de utilizar, estou utilizando na minha tese, utilizei em vários projetos extras de artigos, e também faço consultorias de análise, forneço mentorias nessa temática, então eu tenho um trabalho aí de bastante tempo, já há alguns anos, com o Iramutec, e eu acho muito legal esse momento de poder trazer assim, essas conversas, palestras, oficinas, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre o Iramutec, que ainda é muito subutilizado, principalmente pesquisas qualitativas que utilizam ele, mas não exploram todas as possibilidades possíveis, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho disso hoje.
Vou compartilhar aqui o material para a gente poder começar. Só me confirme se já está aparecendo o material para vocês. Tá sim, Carol. Perfeito. Então, tá certo, gente. Vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho de análise de conteúdo com Iramotec, tá? Então, aqui está já meu contato, meu e-mail, desde já super disponível aí. Se alguém for utilizar a Iramotec na jornada, tiver alguma dúvida, algum problema, me manda e-mail lá, que às vezes a solução é mais fácil do que parece e eu consigo ajudar muito facilmente, tá? Vou falar de análise de conteúdo com o Iramotec. Então, antes de começar a falar do Iramotec, a gente vai falar um pouquinho de análise de conteúdo, porque dentro aí de pesquisa acadêmica, é na análise de conteúdo realmente, considerando a área de administração, que o Iramotec mais aparece, dentro das pesquisas que a gente vê publicadas, tá? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso e como que o Iramotec pode e como que ele não deve ser utilizado, como ele pode e como ele não pode ser utilizado, ou pelo menos não poderia ser utilizado, tá? Para auxiliar nessas pesquisas. Então, começando nossa agenda, tá? A gente vai falar um pouquinho de análise de conteúdo expandindo a visão. A gente vai entender por que disso, de expandir a visão, tá? A gente vai falar do Iramotec, das suas principais análises. Tem um exemplo de aplicação na área de administração que eu trouxe aqui, de um artigo que eu trabalhei, e a gente vai ter também um espaço para dúvidas e trocas ao final, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida, enfim, alguma questão aqui no momento, quiser levantar a mão, né, a gente pode também fazer dessa forma, porque eu sei que as dúvidas podem ir surgindo, tá? Carol, então vamos combinar que eu te aviso, porque eu acho que você que está compartilhando a tela, você não vai ver quem levanta a mão, tá? Eu não Então, consigo ver, realmente. Isso, eu te interrompo e te aviso daí, tá bom? Tá certo, beleza. Então vamos lá, análise de conteúdo, começando aí com o nosso primeiro tópico, expandindo a visão, né? Antes de eu passar aqui para o próximo tópico, ninguém precisa me responder isso, tá? Ninguém que está aqui não precisa responder em voz alta, nem colocar no chat, nada. Não, só pensa na resposta dessa pergunta. Quando a gente pensa em análise de conteúdo, qual é o primeiro nome que vem à nossa cabeça? De autor, alguém que eu tenho que citar, quando eu falo de análise de conteúdo. Não precisa me responder. Eu tenho certeza que 99% de vocês pensaram na Bardan, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e por que que a gente precisa expandir essa visão, tá? É sobre isso, esse tópico. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a definição, uma das definições, né, de análise de conteúdo. Então, a análise de conteúdo, uma técnica baseada em procedimentos sistemáticos, intersubjetivamente validados, para criar inferências válidas sobre alguns conteúdos verbais, visuais, escritos, né, para a gente poder descrever, quantificar, interpretar um fenômeno em termos dos seus significados, intenções, consequências ou contextos. Tá? Então, temos aqui a nossa definição de análise de conteúdo super abrangente, né? Quando a gente vai falar um pouquinho mais a fundo de análise de conteúdo, esse autor, Sampaio, ele se debruçou sobre isso, ele é um professor da Universidade Federal do Paraná. Eu tive a maravilhosa oportunidade de participar de um curso online ministrado por ele sobre análise de conteúdo, que foi realmente um divisor de águas na minha vida de análise de conteúdo, tá? Que realmente é um tipo de análise que eu conduzo bastante nas minhas pesquisas. E depois desse treinamento, que eu sempre cito ele nas minhas palestras aqui de Iramotec, de análise de conteúdo, enfim, eu realmente expandi aí a minha visão. Esse professor Sampaio, ele fez um estudo, ele mapeou no Brasil, e também depois em outro estudo no Brasil e na América Central, quais eram os autores que eram citados nos trabalhos em diversas áreas, inclusive administração, né? Quando se falava em análise de conteúdo, ele fez essa análise, tá? Esse estudo. E aí ele descobriu essa nuvem aqui, ó, quando ele foi analisar especificamente o Brasil. Quais são os autores que são citados, né? E aí a gente sabe que os livros da Bardan, e não só da Bardan, né, existem várias edições, então ele se considerou todas as diferentes edições de todos os livros de todos os autores que eram citados, tá bom? Então, aqui no cantinho está a referência aí desse estudo, ó, uma técnica parada no tempo, mapeamento da produção científica baseada em análise de conteúdo, tá? Esse que é o estudo. E essa aqui foi a nuvem aí que ele montou, né, por meio dos dados que ele coletou.
E aí o tamanho da bolinha, né, quer dizer realmente, quanto maior a bolinha, mais citação tem, né? Então a gente tem aí Bardan 77, que é o clássico, realmente, aí o seminal, né, dela, da análise de conteúdo, e diversas outras versões, né, do Bardan 2009, Bardan 2011, Bardan 2004. Você tá vendo até nas pequenininhas, a gente tem Bardan novamente, né, porque são realmente edições diferentes, Bardan aparecendo várias vezes. As cores aqui dessa nuvem, tá? Cada cor é uma área de estudo diferente. Tá? Então, tem humanas, ciências sociais aplicadas, saúde. Então, a gente vê que, basicamente, em todos os clusters, em todas as áreas, a Bardan é a autora mais citada quando a gente fala de análise de conteúdo no Brasil. A gente tem outros autores, sim, mas a mais citada é a Bardan. Tá? E se a gente juntasse tudo isso aqui realmente em uma coisa só, né? É, seria muito maior ainda, muito mais expressiva essa quantidade de citação que a Bardan tem quando a gente trata da técnica de análise de conteúdo. Isso Brasil, tá? Brasil. Aí, o que esse professor fez, Sampaio? Ele foi olhar, não só no Brasil, mas ele colocou alguns países também da América Central no estudo. Aí ele não olhou o Brasil, ele olhou só países de fora nesse segundo estudo. E ele fez uma segunda nuvem de palavras, de, poxa, quais são os autores que o pessoal cita quando fala de análise de conteúdo, né? E aí ele encontrou essa aqui, ó, essa nuvem. Vamos achar a Bardan aqui? Onde é que a Bardan tá? Bardan tá em cima aqui no cluster vermelhinho, bem em cima, no finzinho ali do cluster vermelho. Bardan tá bem embaixo aqui, a última bolinha do cluster azul. Né? A gente tem outra Bardan no cluster azul. A gente tem uma Bardan no cluster verde. Mas percebe como tá diferente, né? A nuvem do Brasil e a nuvem quando considerou a América Central, né? Outros países que não o Brasil. E a gente começa a ver alguns nomes aqui. Quem é Krippendorf, né? Quem é essa pessoa, né? A gente começa a ver uns nomes aqui, Niendorf, como assim, né? Quem são essas pessoas? Eles falam de análise de conteúdo e realmente, assim, gente, aqui no Brasil se convencionou utilizar a Bardan, o protocolo da Bardan, e não tem nada contra o protocolo da Bardan, né? Mas eu acho que cabe a gente trazer essas aqui, porque aqui no Brasil é quase que proxy, né? Você fala de análise de conteúdo, falou de Bardan, a coisa é entendida meio assim. Quando, em verdade, a gente tem diversos protocolos de análise de conteúdo, diversas possibilidades e diversos autores que trazem diferentes visões e diferentes protocolos que muitas vezes podem estar muito mais ajustadas a depender do objetivo da pesquisa do que a própria Bardan. Né? Porque quem dita aí é o objetivo da sua pesquisa, né? Então, não existe protocolo de análise de conteúdo certo ou errado, existe o protocolo mais adequado à sua pesquisa, aos seus objetivos, né? E às vezes pode não ser o da Bardan, pode ser outro, mas você nem sabe porque você não conhece nenhum outro além da Bardan. Né? E isso acontece muito aqui no Brasil, então eu acho muito relevante a gente trazer essa discussão. Tá? E todos os meus créditos aqui ao professor que conduziu esse estudo e desse curso, né, professor Sampaio, que eu fiz, que realmente abriu a minha mente aí quando a gente vai tratar de análise de conteúdo, tá? Então, afinal, qual é o problema? Eu listo aqui alguns dos problemas que o professor Sampaio traz, inclusive, em um material que eu vou passar para vocês aí, que está disponível online para vocês poderem consultar também. Então, qual que é o problema, né, de se utilizar de maneira tão expressiva e quase única o protocolo da Bardan no Brasil? Primeiro que a gente tem uma ausência de atualização recente desse manual, e aí a gente está falando, né, de uma evolução muito grande, de um uso de volume de dados, a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de chat GPT, a gente está falando de muita coisa que está acontecendo em um manual que não necessariamente, ele foi atualizado, sim, em diversas versões, mas não necessariamente atualizado ao ponto que a gente está hoje. Começa por aí. Então, pode ser que somente este protocolo da Bardan, esse manual, não esteja atendendo a todos os possíveis objetivos de pesquisas que a gente conduz, tá? Segundo ponto, ele não acompanha aí os avanços trazidos pelos meios digitais, que estão cada vez aí mais latentes e mais urgentes, tá? Terceiro, ocorre uma interpretação por vezes e muitas vezes equivocada do manual da Bardan, né? Quem nunca viu, o manual da Bardan são 3 etapas: pré-análise, né, análise do material, aqui, ó, vou botar um manual aqui. Eu já ouvi isso muitas vezes. São 3 etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. Tem que fazer essas 3 coisas. Aqui está o manual da Bardan, tá? São 3 grandes etapas, sim, mas olha quanta coisa tem na pré-análise, né? Olha a exploração do material, realmente, né?
a gente faz a administração das técnicas. Olha quanta coisa tem que fazer aqui, ó, no tratamento dos resultados e interpretações. Né? Operações estatísticas, provas de validação, inferências, interpretação, outras orientações para uma nova análise que volta para a exploração do material. Então, assim, a gente tem uma interpretação equivocada. Ah, o manual da Bardan são 3 etapas. Não são 3 etapas. São 3 etapas que se subdividem em diversas, né, outras etapas, tá? Então, às vezes, a gente faz uma análise de conteúdo, Bardan são 3 etapas e fica uma análise de conteúdo simplista, que não consegue trazer toda a riqueza daqueles dados. E, efetivamente, o que está transparecendo ali naquele dado. Porque a nossa própria interpretação do manual, por vezes, é equivocada, tá? Outro problema da gente centralizar toda a análise de conteúdo produzida no Brasil no protocolo da Bardan, né, é que a gente considera só uma única forma de fazer análise de conteúdo. Quando, em verdade, a gente tem muitas possibilidades, muitos protocolos e muitas diferentes formas, muitos autores que falam sobre isso. Autores que podem, inclusive, trazer protocolos que estão muito mais ajustados ao seu objetivo da pesquisa do que o protocolo que a Bardan utiliza, tá? Então, com tudo isso, a gente acaba cultivando inconscientemente uma ausência de outras perspectivas. A gente fecha os olhos para todas as outras possibilidades em uma análise de conteúdo, né? Porque a gente entende que todo mundo utiliza a Bardan, vou utilizar a Bardan. Novamente, não tem nada contra o protocolo da Bardan, é um protocolo muito bom, eu já utilizei nas minhas pesquisas, tá? Só que a gente tem que começar a olhar para outros protocolos também e outras possibilidades, né? E eu trago isso aqui, eu até coloco aqui, ó. Não há melhor tipologia de análise de conteúdo, tudo depende da pesquisa conduzida. Porém, precisamos conhecer as opções, saber para melhor justificar. Né? Até para você conseguir justificar a técnica que você está utilizando de análise, poxa, por que você vai usar o manual da Bardan e não do Niendorf ou do Krippendorf? Aqui os livros, né? Eu coloquei aqui o livro da Bardan, o livro da Niendorf, o livro do Krippendorf, que são autores que também trazem protocolos de análise de conteúdo, né? Que são protocolos interessantes. Mas a gente nem justifica por que a Bardan perante os outros, porque a gente às vezes nem conhece os outros, nunca nem ouviu falar, a gente sempre só ouviu falar de Bardan, então a gente não sabe nem justificar por que a gente está usando dela, o que o dela agrega em comparação ao outro, por que o dela é mais ajustado à sua pesquisa, né? Então, por muitos, assim, tem um motivo também para isso, porque o protocolo da Bardan tem tradução para o português, né? O da Niendorf e Krippendorf não tem, então já começa aí uma limitação. Mas são protocolos excelentes, tá? Que quem tiver a possibilidade de ler. E qual que é a principal diferença desses outros 2 protocolos que eu trouxe aqui de exemplo? É que eles consideram análise de conteúdo qualitativa, mas também quantitativas, tá? Então, o Krippendorf, por exemplo, é um autor que traz um protocolo de análise de conteúdo totalmente quantitativa, a análise de conteúdo que ele propõe. Né? A Niendorf, ela já entende as 2 possibilidades, né? A análise de conteúdo da Bardan, por mais que eu veja, já participei de alguns debates, assim, não, é uma análise quali, mas ela nunca falou isso no livro, né? Que é essencialmente quali. Né? Ela traz ali que a análise de conteúdo, ela não limita, ela, na verdade, ela expande, né? Então, depende do seu objetivo de pesquisa, para qual caminho que você vai caminhar, qual que te apetece mais, qual que te orienta mais ali na sua pesquisa, tá? O protocolo da Bardan, ele nunca limita, ele expande as possibilidades, né, dentro do que ela escreveu, tá? E outra questão nessa interpretação equivocada é que as pessoas pegam essa figurinha, né, do protocolo da Bardan, assim, colocam na sua dissertação, no seu artigo, na sua pesquisa, na sua tese, sem nunca nem ter lido o livro. Sem não ler um capítulo, assim, das explicações que ela passa sobre cada uma dessas etapas que se subdividem em muitas outras etapas, né? Então, a gente tem um problema generalizado, realmente, né? Dessa cultura aí no Brasil. Quando eu fui começar a fazer análise de conteúdo, eu utilizei, lógico, o protocolo da Bardan, né? Eu segui o fluxo aí, né, do Brasil, né? O que a gente faz aqui, né? Todo mundo, Bardan, pronto, vamos lá usar o protocolo. E aí, o que eu fiz? Eu fui pesquisar artigos da área de administração que também tinham utilizado o protocolo para ver como que eles justificavam, como é que escreviam, eu estava bem no começo do meu mestrado, né? E aí eu vi, assim, eles escrevendo no artigo publicado em uma boa revista, escrito no método assim, a gente utilizou uma análise de conteúdo segundo o protocolo da Bardan, ponto final, fim da sessão de método e trocos os resultados. E aí eu olhei, tá bom, ele utilizou análise de conteúdo conforme o protocolo da Bardan,
E aí eu peguei mais um artigo que fazia dessa forma e mais um artigo que fazia dessa forma. Daí eu falei, não, então eu vou escrever assim também, todo mundo escreve assim, né? E coloquei lá, fiz análise de conteúdo seguindo o protocolo da Bardan, e ponto final, né? E meu artigo foi avaliado, foi publicado também, né? Mas aí eu comecei a me questionar depois de um tempo, depois que eu comecei a estudar ética em pesquisa, que é o meu tema de estudo agora no doutorado. Poxa, tem um problema não só, assim, é generalizado o problema, né? Não é nem só perante os estudantes, os pesquisadores, né, que escrevem, mas é também um problema do próprio sistema de avaliação, porque por que o avaliador não pediu mais detalhes sobre essa análise de conteúdo antes de publicar? Por que ele não pediu um melhor detalhamento? Por que ele não pediu ali um apêndice, um anexo, algo para, sabe? A coisa foi publicada daquele jeito, porque já tem uma cultura, assim, de vamos fazer de conta, eu faço de conta que expliquei, você faz de conta que entendeu e todo mundo fica feliz. E eu acho que não é assim que tem que ser, eu acho que a gente tem que ser mais detalhado, eu acho que a gente tem que deixar claro o que a gente fez nas etapas de pesquisa, né? E fugir um pouco dessa confusão generalizada que se fez em cima dessa questão da análise de conteúdo, né? E eu sempre falo isso nas minhas palestras, antes mesmo de começar a utilizar a Amutec, porque eu sei que quando a gente tem uma grande quantidade de dados, o Iramutec, por isso que todo mundo gosta de aprender Iramutec, porque ele é um software que salva a nossa vida, né? Ele facilita muito o nosso trabalho na análise de conteúdo. Só que a ideia não é que ele faça análise de conteúdo por você, né? A ideia não é isentar o pesquisador de ter que ler o livro da Bardan, de ter que ler o manual, de entender esse protocolo. A ideia é só ser um auxílio, né? E é sobre isso também que a gente vai conversar um pouquinho mais hoje, tá? Esse material aqui é o material do professor Sampaio, que é o professor que eu estou citando, que trouxe todas aquelas análises. É um e-book, né, um livro muito legal, muito bem estruturado de análise de conteúdo categorial, um manual de aplicação. Ele está disponível gratuitamente no site do repositório da ENAP. Tá o link aqui, mas se vocês entrarem no site da ENAP e colocar lá análise de conteúdo categorial, já aparece o e-book para você baixar. Aqui nesse protocolo, ele traz uma sugestão de análise de conteúdo categorial, uma análise de conteúdo quant, né? O que é muito legal, como a gente não tem a tradução desses materiais, né, desses protocolos da Niendorf e do Krippendorf, a gente só tem a tradução da Bardan, né? Então, ele traz aí uma adaptação desses protocolos desses autores, tá? Numa tradução em português para que a gente possa acessar realmente esse protocolo e conduzir as pesquisas. Então, eu indico muito que, poxa, você está na dúvida se usa Bardan ou não? Poxa, olha esse manual. Às vezes, uma análise quant baseada nesses outros dois autores faz mais sentido para a sua pesquisa, tá? Então, fica aqui a minha indicação. Então, dito isso, essa introdução aí da área de conteúdo que eu acho muito importante de ser falado aí, que eu sempre falo nas minhas palestras de Iramutec. Agora sim, a gente vai falar do Iramutec e das especificidades do software, tá? E falando em Iramutec, né, eu recebo sempre assim no meu e-mail, no meu WhatsApp, sempre sou muito solícita a dúvidas do Iramutec, porque eu sei que o caminho é um pouco difícil quando a gente começa a utilizar o software. Mas eu gostaria de falar aqui que em 2018, quando eu decidi por utilizar o Namutec à época, por sugestão do meu orientador de mestrado, que ele falou: poxa, tem um software muito legal que eu estou ouvindo falar e eu acho que pode fazer sentido para sua pesquisa, é um tal de Iramutec. Olha aí, vê o que você acha, né? Ele falou assim para mim. E aí ele me contou um pouquinho como é que ele sabia que era, e eu achei que podia ser interessante realmente. Então, quando eu comecei a estudar Namutec, eu tinha o site do Iramutec, eu tinha o YouTube e eu tinha um sonho, né? Que era aprender o Iramutec justamente. Porque foi assim que eu aprendi, gente. Eu li manual, eu vi vídeo no YouTube e eu fui tentando, eu fui errando, eu fui corrigindo até chegar no ponto que eu tô hoje, que hoje eu faço, né? Eu faço várias mentorias sobre o Iramutec, eu faço consultoria de análise com o Iramutec, tá? Então, o processo de aprendizado do Iramutec ele é assim, você é meio autodidata mesmo, mas a gente tem muitas boas almas que colocam um vídeo no YouTube explicando, e foi assim que eu aprendi. Então, agradeço também a todo mundo que publica vídeo no YouTube, né, explicando como fazer. Mas pode parecer um pouco complicado no início, mas eu juro para vocês que não é complicado, é só ter paciência, que a gente consegue mexer com o Iramutec e ele nos auxilia demais, tá? Então, vou passar algumas especificidades aqui do software para vocês. Mas antes de a gente começar, realmente quero falar três coisas. Primeira coisa, a análise textual que é realizada no Iramutec
não torna dispensável o uso dos manuais de análise de conteúdo. Já falei isso, né? O software não vai fazer análise de conteúdo por você. Então, eu vejo muitas pessoas, às vezes, vêm falar comigo, Carol, quero usar a Iramutec, me ajuda, porque eu estou com prazo curto, porque eu tenho muito dado e eu quero fazer análise de conteúdo no Iramutec. Você não vai fazer análise de conteúdo no Iramutec, você vai fazer análise de conteúdo com o Iramutec, porque ele só vai te dar um apoio. Quem vai fazer análise de conteúdo é você, né? O software vai ser só um apoio para você, tá? Então, ele tem também algumas limitações, que são as limitações de própria interpretação subjetiva do pesquisador, que em algum momento precisa ocorrer ali de, não, peraí, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido, né? E isso o software realmente não vai conseguir fazer, ele vai te trazer dados, análises e às vezes mais perguntas que respostas, tá? 2. A sugestão de utilização do Iramutec busca proporcionar um auxílio para que o pesquisador realize com mais facilidade as etapas, principalmente de categorização dos dados, tá? E 3. Após definir qual será o tipo de análise de conteúdo, se vai ser qualitativa ou quantitativa, o pesquisador vai ter mais clareza sobre como que o Iramutec pode ajudar. Então, por isso que eu falei de análise de conteúdo antes, essa é uma etapa primordial. Não adianta você ir para o Iramutec jogar, né, tentar jogar teus dados lá e já colocar, às vezes, antes da sua qualificação na sua tese, eu vou usar o Iramutec, se você ainda nem definiu qual é o protocolo de análise de conteúdo que você vai usar, porque não tem nem como saber como é que o Iramutec vai te ajudar, né? Porque se for uma análise quali, ele vai te ajudar mais em uma etapa, se for quant, é em outra etapa que ele vai poder te ajudar, tá? Então, a gente tem que ter essa clareza antes de começar a utilizar o software e querer utilizar o software, tá? O software Iramutec, então, que está aqui, né, no parênteses ali, o porquê dessa sigla, né? Ele é gratuito, ele tem a fonte aberta e ele permite análise estatística de material textual e qualitativo. E aí entra aqui uma discussão, né, da análise de dados qualitativa, porque a gente tem, às vezes, alguns questionamentos quando a gente manda, né, o trabalho para revisão, tal, assim, poxa, mas como é que você chegou a essa conclusão? Por que que isso aqui, né, levou a esse resultado? Por que que você interpretou isso dessa forma? Porque às vezes a gente não consegue deixar tão claro quanto a gente deveria em pesquisa qualitativa como que a gente chegou naquele resultado, seja porque realmente é um estudo, né, com um objeto de estudo muito diferente, ou seja, porque a gente não conseguiu definir de maneira clara o suficiente, transparente o suficiente nosso método de análise, né? Enfim, tem diversas questões. E a partir do momento que a gente tem o Iramutec, que permite dar uma base estatística para análise do nosso material, a depender do estudo, tá? Porque tem estudo que não faz sentido se usar o Iramutec, que vai contra a própria concepção filosófica do estudo, né? Mas se fizer sentido você utilizar o Iramutec, você tem ali um argumento muito bom, né? Uma base estatística para os seus resultados. Então, por isso que ele é muito legal de ser utilizado. Principalmente quando a gente tem muitos dados textuais, né? Que geralmente levam a uma interpretação, uma análise cansativa, né? Então, o Iramutec consegue nos ajudar. Ele se ancora no software R, na linguagem Python, né? Ele dá um grande auxílio aí nesse sentido. Mas assim, aí já começa a primeira pergunta: nossa, mas eu tenho que saber Python, eu tenho que saber. Você não precisa fazer absolutamente nada em Python e R. O software é baseado nisso, sim. Você precisa ter o software R no computador para depois instalar o Iramutec. Mas é só isso. Toda a sua interação é com o software Iramutec clicando ali em opções, e todo o cálculo ele faz por trás, tá? Mas precisa ter o software R no computador para o Iramutec rodar, tá? Então, o Iramutec foi desenvolvido originalmente na língua francesa, pelo Pierre Ratinot, em 2009, e ele possui um amplo dicionário com diversas línguas, e desde 2013 ele é utilizado no Brasil, tá? Então, adicionou ali o português, mais ou menos nessa época, ele se popularizou realmente no Brasil em 2013, tá? Então, relativamente aí, pouco tempo, se a gente for pensar, né, 10 anos aí, mas agora, de uns anos para cá, realmente que está se popularizando muito e o pessoal tem usado bastante, tá? Ele é muito utilizado na área de enfermagem, saúde, para estudo de dados dos pacientes, né? De feedbacks, de retornos, de casos de pacientes, tá? Então, na área da saúde, ele já é bastante utilizado. Era até mais utilizado que na administração, né? Em ciências sociais aplicadas, tá? O Iramutec tem um site oficial que tem manuais em português
né, em outras línguas também, mas tem acho que uns 5 manuais diferentes, de autores diferentes em português, e tem um fórum com respostas e dúvidas, enfim. E o site é iramutec.org, tá? Esse que é o site oficial. E, gente, no Iramutec tem um dicionário amplo de línguas já consolidadas e línguas que estão sendo testadas. Então, você pode analisar dados lá em português, em inglês, em espanhol, italiano, em francês. Isso é muito legal, né? Ainda mais quando você faz pesquisa comparativa, você não precisa necessariamente traduzir os dados para analisar no Iramutec, né? Em inglês e tal. Você pode colocar o corpus lá na língua da sua coleta de dados e você já faz análise diretamente com a língua na qual você coletou, né? O que para uma análise de conteúdo é muito legal, porque você considera as expressões da língua, né? E faz muito sentido, tá? Essa aqui é a carinha do site oficial, tá? Do iramutec.org. Aqui eu acho que tá em francês, mas dá para você traduzir em português, né? Dele fica em português bonitinho. Eu coloquei aqui no canto, ó, 3 menus, coloquei aqui um grifadinho de preto, que são 3 menus principais, tá? Esse installation aqui é onde você clica para baixar o software e fazer a instalação. Você só vem no Iramutec depois que você já tem o R no computador, tá? Tem que ter o R primeiro no computador, para depois você instalar o Iramutec. Eu já vou passar o passo a passo de instalação. Aqui nesse link Documentation aqui é onde está todos os manuais, em várias línguas, tá? É bem legal. Esses manuais são feitos, tem um manual feito pela pessoa que criou, pelo PR, né? Pelo pesquisador que criou. Esse manual está em francês. E tem diversos outros manuais em outras línguas, inglês, português, enfim, que são de pesquisadores que utilizam o Iramutec há muito tempo. E aí eles fizeram um manual e esse manual é validado pelo time do Iramutec antes de ser publicado no site. Então, são manuais realmente muito confiáveis, tá? E a gente tem aqui no suporte, né, nesse outro menu suporte, um link para dúvidas, tá? Tem uma newsletter que você pode se inscrever, que a gente manda as dúvidas por e-mail e você recebe as respostas dos próprios criadores do software, né, do PR. Ele mesmo responde, pode mandar em inglês a dúvida ou em francês, que eles respondem. Então, é bem legal, assim, uma comunidade bem legal. Eu estou toda hora recebendo e-mail de pessoal com dúvida. A gente pode responder as dúvidas de alguém que está começando a usar, a gente que já usa, né? Então, é uma comunidade muito unida, muito forte, assim, todo mundo que utiliza o Iramutec, tá? Então, primeira dica, se quer utilizar o Iramutec, se cadastre nessa newsletter, fuça nesse site, assim, porque aqui tem muito conteúdo e muita coisa boa que vai ajudar a entender realmente o Iramutec, tá? O processo de instalação do software Iramutec eu acho que o mais difícil de tudo no Iramutec é a instalação. Porque depois que você instala, fica mais tranquilo, né? Mas o que eu recebo mais dúvidas realmente é do processo de instalação. Mas, ó, eu vou fazer uma correção a mim mesma aqui. Não é difícil. Ele só é. Só precisa ter paciência. Ele tem muitas etapas. Tá? É isso, é porque ele tem muitas etapas. Então, se você pula alguma etapa, e às vezes você pula mesmo, porque é muita coisa, aí dá errado. Aí você não entende por que deu errado. Então, parece que é difícil, mas não é difícil, é só porque são muitas etapas, tá? Mas eu até coloquei aqui, ó, se você colocar instalação Iramutec no YouTube, tem muitos e muitos e muitos vídeos sobre como fazer essa instalação do software Iramutec. Aqui no site oficial também tem links, lá naquele link de instalação, esse primeiro, tem lá explicando como que você faz a instalação. E a instalação é diferente se você tem Mac, ou se você tem Windows, ou se você tem Linux. Lá no site está tudo explicado, tá bem bonitinho. E também está explicado nos vídeos do YouTube para cada sistema operacional como fazer a instalação do Iramutec no computador, tá? Lembre-se, gente, Iramutec é um software livre, né, de base aberta, então é normal que aconteçam problemas, né? E não tem assim necessariamente um suporte que nem teria um software com licença paga, né? Ele é livre, mas tem essas questões. Então vão surgindo problemas e a gente vai arrumando, né? Enquanto vão surgindo os problemas, tá? Mas geralmente, quando tem algum problema muito generalizado, o próprio criador do software coloca lá no site uma publicação, tá vendo? Tem um monte de publicaçãozinha. Ele coloca lá para todo mundo, recebe no e-mail, todo mundo está cadastrado, né? Então, aqui, ó, tá a telinha de instalação, ó. Ali está a instalação Windows, Mac, e mais embaixo é como fazer a instalação para o Linux, né?
E eu coloquei aqui, leia as orientações com atenção, porque isso é importante realmente. Muitos problemas ocorrem por falta de paciência, né? Então, não pule etapas, leia com cuidado, porque depois que tiver instalado o Irontech, você nunca mais vai precisar se preocupar, né? Mas a instalação tem que ser feita realmente com cuidado, tá? Então, eu coloquei também aqui a outra telinha com os manuais oficiais que estão no site, tá? Que são validados pelas pessoas criadoras do software, tá? Então, sempre baixe diretamente pelo site. E a gente tem vários manuais em português, tá? Coloquei eles aqui. E nos manuais tem também o passo a passo de como fazer o processo de instalação. Tá? Então, às vezes, lá nos manuais tem seções também de possíveis erros que podem ocorrer, como corrigir. Então, muitas vezes a gente tem dúvida, já aconteceu comigo, de eu ter dúvida tal, aí eu fui lá no manual, achei a resposta para a dúvida, mas se eu não tivesse ido no manual, não tinha no YouTube, por exemplo, né, a resposta para essa dúvida. Então, realmente, o manual, ele é grande, mas está tudo ali. Né? Se você ler o manual, você vai ter uma jornada mais tranquila, utilizando o Iramutech, tá? Passando aqui, eu fiz um passo a passo da instalação do Iramutech realmente, porque às vezes é meio chatinho, né? E eu envio sempre para algum colega que sabe que eu uso o Iramutech, aí ele quer começar a utilizar, e eu envio esse passo a passo, ó, segue esse passo a passo aqui para baixar, né? O Iramutech. Então, eu posso. Podem tirar print, né? Aí esse passo a passo funciona, o passo a passo que eu utilizo aqui para o meu computador. E eu coloco aqui, ó, é preciso instalar o R para utilizar o Iramutech. Se você baixar o Iramutech direto e tentar usar, não vai rodar. Tem que ter primeiro o R. E aqui que é o ponto ó, que já começa a maior parte dos erros. Tem que instalar a versão certa do R, porque o R tem 1 milhão de versões, né? Então, você baixa a versão 4.0.3 do R. Não é a 3.8, é essa versão aqui. Ah, Carol, mas tem versão mais recente do R, eu posso instalar? Não pode, porque vai dar erro, vai dar algum problema. Ele pode até começar a funcionar, mas vai chegar em alguma análise que vai dar problema. Porque o R foi testado, a última versão que ele foi testado foi nessa aqui, tá? Aí, quando o Iramutech, quer dizer, quando o Iramutech é testado em outra versão de R, eles atualizam lá no site oficial. Aí já dá para instalar uma versão mais recente de R, tá bom? Aí você baixa o R, instala, daí depois que instalou o R, não precisa mexer em nada no software, tá? Só ter ele no computador. Aí você baixa o Iramutech, instala o Iramutech, altera o idioma, e esse passo 6, ó, não pode pular esse passo 6. É um dos passos mais importantes. Tem que atualizar um script, tá? E esse link de atualização do script está lá no site oficial. Então, você clica nesse link, vai baixar o script, ele vem no bloquinho de notas, e você vai jogar lá nessa pastinha aqui, ó, nos arquivos lá do seu computador, na pastinha do Iramutech de R-Scripts. Aí você só cola ele lá, tá? Para atualizar esse script, senão não vai rodar uma das análises, né? Aí você configura o espelho do R, seguindo esse menu, e você abre novamente o Iramutech para ver se está tudo ok. Eu vou dar uma dica para vocês. Teve uma outra palestra que eu dei, que está no canal do PPGA UNB, que eu faço esse passo a passo aqui. Tá? Coisinha por coisinha, eu vou abrindo e mostrando coisinha por coisinha. Então, até vou deixar, numa outra página eu mostro essa palestra. Está disponível no YouTube, né, para vocês acessarem. Até quando vocês forem baixar, vocês podem abrir o vídeo e ir baixando, fazendo as coisas junto, tá? Vamos lá. Depois que a gente instalou o Iramutech, ele tem essa carinha aqui, ó. Aqui tem várias análises. Estou vendo aqui uma análise fatorial, aqui em cima, ali embaixo tem uma classificação hierárquica, estou vendo uma análise por correspondência, tem muita coisa aqui. Essa é a carinha do software, é assim que a gente roda as análises nele, né? Mas antes da gente chegar nisso aqui, antes da gente falar um pouquinho dessas análises, a gente tem que entender alguns termos, tá? Que é o termo que está no manual e é o termo que a gente utiliza quando a gente vai escrever os resultados para publicação, tá? Então, coloquei uma figurinha aqui, é como se fosse um funil, né? A gente começa do mais abrangente corpus, a gente tem que entender o que é corpus, o que é texto e o que é ST, que é o segmento de texto, tá? Porque é assim que vai estar no manual, assim que vai ser falado nos vídeos, né? Que geralmente quem está utilizando o Iramutech procura. Então, para utilizar o Iramutech, a gente tem que entender esses 3 termos. Primeiro, o corpus. O corpus é aquele documento construído pelo pesquisador e é todo o conjunto de dados
né, de texto que a gente quer analisar. Então, se eu estou conduzindo uma pesquisa, eu fiz 30 entrevistas, o conjunto dessas 30 entrevistas é o meu corpus. Ou se eu estou utilizando 100 notícias, né, dados secundários, essas 100 notícias, o total é o meu corpus de análise, tá? Beleza, aí a gente vai afunilando. O que é texto? A definição da unidade de texto é feita pelo pesquisador e depende da pesquisa conduzida. Então, para minha pesquisa, posso definir que eu tenho 30 entrevistas e que cada entrevista vai ser um texto. Né? Isso vai ser muito importante mais lá na frente, a gente saber essa divisão, tá? E o segmento de texto são trechos, geralmente de 3 linhas, que o próprio software dimensiona, tá? Conforme o tamanho do corpus. E eles são considerados aí o ambiente das palavras. Então, dentro de cada texto, de cada entrevista minha, o que o Oramutec vai fazer? Ele vai pegar a minha entrevista, o meu texto, e ele vai quebrar essa minha entrevista em vários pedacinhos de até 3 linhas, em vários trechos. Então, eu tenho uma entrevista ali de 5 páginas, ele vai quebrar aquilo em 300 pedacinhos diferentes de texto, que ele faz essa análise olhando cada pedacinho, tá? Então, esses pedacinhos são segmento de texto. As entrevistas, em geral, cada entrevista é um texto, e o conjunto de tudo, de todos os meus dados, é o corpus, tá? Quando eu estou trabalhando com o meu corpus, eu tenho alguns ajustes que são necessários. Infelizmente, não é só transcrevi uma entrevista e joguei no Oramutec. Infelizmente, seria muito bom, viu? Se fosse assim, mas não é assim. A gente tem que fazer uma formatação desse corpus, né? A gente tem que tirar algumas questões que ficam difíceis de entender, que ficam duplicadas, tá? Então, o primeiro ajuste que a gente tem que fazer, quando a gente vai fazer uma análise do Oramutec, a gente mantém apenas respostas. Então, a gente exclui as perguntas feitas pelo pesquisador durante a entrevista. Quando a gente está transcrevendo uma entrevista, né, a gente coloca a pergunta do pesquisador, a gente transcreve tudo, né? Pergunta, resposta, né? Quando a gente vai lá para a Oramutec, a gente exclui todas as perguntas e deixa só o textinho das respostas. A gente une tudo, cada entrevista, né, e deixa como se fosse um grande resumo, cada entrevista, uma coisinha embaixo da outra, tudo juntinho. E aí uma dúvida, nossa, mas ele vai entender se não tiver as perguntas, como é que ele vai saber do que eu estou falando, né? Isso foi uma pergunta que eu fiz para o meu orientador quando eu comecei a estudar. Gente, mas como é que ele sabe do que eu estou falando se não está a pergunta ali? Ele não vai me trazer nada com nada, né? Mas o software é muito inteligente, viu? Então, ele vai conseguir entender sim, tá? Então, a gente exclui as perguntas, porque senão isso fica duplicado. Como é baseado, né? Tem uma base estatística, né? A gente tem ali um valor de Q quadrado para cada palavra. Se eu deixar as palavras que o pesquisador falou, a minha análise vai ficar enviesada, vai considerar também os dados do pesquisador. E não é assim que eu tenho que considerar, tá? Então, é por isso que eu deleto as perguntas que eu fiz. Eu deixo só as respostas, tá? A gente mantém também apenas a pontuação básica, né? E sinais que não sejam pontuação básica devem ser excluídos. O que é a pontuação básica? A pontuação da língua, normal, né? O cedilha, o acento, o tio, tá? Enfim, e pontuação é ponto, 2 pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, as coisas básicas ali da língua. O que tem que ser excluído? Que geralmente a gente põe na transcrição, mas para ir na análise tem que sair. Esse sinal de percentual, barra, parênteses, asterisco, hífen. Eu sei que hífen faz parte da língua, né? Em muitos casos ali. Mas o hífen tem que sair. Então, o que acontece? Poxa, como é que eu vou tirar o hífen? Vai quebrar a palavra? Não. Você vai unir, né, o terceiro ponto aqui. Com underline, essas palavras compostas que você perdeu o hífen. Então, como o hífen deve ser excluído, a gente une como esse exemplo, ó, quarta-feira, coloca ali um underline unido. E a gente pode fazer isso no Word de um jeito muito fácil, né? A gente dá um Ctrl L, que é o localizar, né? Um comando do Word, e a gente substitui todos os hífens por underline. E ele já substitui isso no corpus todo. Você não tem que fazer um por um. Aí depois você só lê, né? E vai vendo eventualmente algum ajuste pontual que você precisa fazer, tá? Passando aqui. Lembra que eu falei ali que a gente tem que entender o que é texto, né? E que, por exemplo, o texto pode ser uma entrevista. Por que a gente tem que saber isso, né? Porque olha aqui, ó, para cada novo texto tem que ter uma linha de comando no nosso corpus. Meu Deus, o que está acontecendo, né? Ficou complicado. Mas vamos lá.
é um software, né, gente? Ele é baseado com uma linguagem de programação, baseado no software estatístico. Eu tenho que falar com linguagem de programação com o meu software. Então, eu tenho que falar, eu tenho que declarar os meus novos textos, tenho que declarar variáveis para que ele entenda. Então, o software Uramtec, ele só vai entender que eu estava falando de uma entrevista e agora eu estou falando de outra entrevista, se eu falar para ele que iniciou outra entrevista, né? E como é que a gente fala isso? Declarando linha de comando. Eu coloco 4, do jeitinho que está aqui, 4 asteriscos, espaço, né? É sempre 4 asteriscos no começo da linha de comando, né? Para cada nova entrevista. E aí eu coloco asterisco e D_1, ou seja, é a minha entrevista número 1, e D2, e D3, a minha entrevista 2, minha entrevista 3, assim, se eu tenho 30 entrevistas, eu vou ter 30 linhas de comando, para falar para o software que são 30 pedacinhos de texto diferentes, para ele analisar, tá? Além disso, gente, a gente pode declarar variáveis de interesse. Se eu só colocar minha linha de comando com ID1, ID2, né, com todas as minhas entrevistas, já dá para rodar, tá? Ele já vai me trazer análise. Mas o que é o legal? O legal é a gente colocar as variáveis que são de nosso interesse analisar. Então, poxa, às vezes na minha pesquisa, eu estou fazendo entrevistas com grupos diferentes. Por exemplo, meu grupo 1 são pessoas de determinada faixa etária, de, sei lá, 15 a 20 anos. O meu grupo 2, pessoas de 20 a 25 anos. E assim por diante, né? E eu estou avaliando a percepção das diferentes faixas etárias sobre algum fenômeno. Aí, poxa, é muito legal eu declarar aqui grupo 2, grupo 1, para eu perceber se eu mudei de grupo, se vai mudar esse discurso, essa construção deles na minha análise de conteúdo, se as categorias que aparecem são diferentes para cada grupo. Eu consigo fazer isso dentro do Uramtec, basta declarar essa variável. Poxa, no meu fenômeno é interessante avaliar a visão do sexo feminino e a visão do sexo masculino, para ver se tem similaridade ou diferença. Declara essa variável. Quando você coloca a linha de comando da entrevista, você coloca lá ID1, coloca qual grupo é daquela entrevista, se for do seu interesse, se é do sexo feminino ou masculino, se é de faixa etária 1 ou faixa etária 2, você pode declarar quantas coisas você quiser aqui. O que for interessante para o software, depois a gente consegue selecionar cada variável dessas de interesse para ver o que muda na análise, né? Especificamente em cada variável que você declarou, tá? E na declaração de variável, gente, também vale aquela regrinha do hífen, tá? Não pode ter hífen. E também não pode ter espaço na declaração da variável, porque senão ele não vai entender que é uma coisa só, tá? Então, é asterisco, não tem espaço, por exemplo, né? Grupo _ 2. Tudo isso é a declaração da variável grupo 2, tá? O espaço só vem aqui na minha linha de comando quando eu vou declarar uma nova variável, tá? Porque senão ele não vai entender que você declarou aquela variável, tá bom? Além disso, a gente precisa formatar todo o documento. Então, tirar itálico, tirar negrito, a gente deixa o texto limpo. A gente nem deixa ele justificado, a gente alinha à esquerda, tira tabulações, parágrafos, tira tudo. A gente só coloca linha de comando, Enter. Texto da entrevista, Enter. Nova linha de comando, é assim, você faz o corpus todo limpo, bonitinho desse jeito, tá? Para não dar nenhum problema lá quando a gente for fazer essa análise. Bom? Algumas orientações gerais. Os manuais, né, oficiais do Uramtec sugiram que a gente tenha uma utilização mínima de 20 a 30 textos, ou entrevistas ou notícias, tá? Mas ele funciona tranquilamente com números menores, tá? Porque quando a gente fala de entrevista, existem entrevistas que trazem uma riqueza muito grande de dados, né? Então, às vezes, você tem ali 10 entrevistas, mas elas são entrevistas com uma grande quantidade de dados e dados relevantes, que a gente já consegue rodar uma análise substancial, tá? Então, o que eu sugiro para vocês? Poxa, eu tenho 8 entrevistas, será que eu consigo utilizar o Uramtec? Na dúvida, roda um teste. Coloquei aqui. Organiza o seu corpus mais ou menos, né? Só para você conseguir rodar um teste. Deu certo? Aí você faz a formatação do corpus bonitinha, né? Do jeito que eu passei aqui atrás, para você conseguir utilizar mesmo na sua pesquisa, tá? Mas eu mesmo já rodei trabalhos aí, pesquisas que eu trabalhei com bem menos de 20 ou 30 entrevistas e deu bem certo. Às vezes, uma pouca quantidade de dados,
você não consegue fazer todas as análises que estão disponíveis no software, né? Pela pouca quantidade de dados. Lembre-se, a base é estatística, né? Se a minha base é estatística, eu preciso ter um volume de dados considerável, né? Para que aquilo faça algum sentido, né? Mas a depender da análise, eu consigo ainda rodar mesmo com um número um pouquinho menor de dados, mas quanto maior for essa quantidade de dados, mais relevante vai ficar a sua análise, tá? Nos manuais, é sugerido também que a gente edite o corpus textual, né, no OpenOffice, no LibreOffice, tá? Que são softwares aí, mas a gente também pode fazer no Word, e eu, desde quando comecei a utilizar o Nutek, eu faço no Word. Mas qual que é o porém? Se você fez toda a sua transcrição de entrevista, arrumou todo o corpus no Word, não é o Word que você vai subir no Iramutec. Se você tentar subir, né, o Word no Iramutec com seus dados, não vai rodar, vai dar erro, tá? A gente tem que fazer um ajustezinho bem simples para a gente conseguir rodar, tá? E o que a gente faz? A gente transforma esse arquivo de um Word em um bloco de notas, no formato TXT, tá? Ajustando a codificação. Coloquei aqui um passo a passo, ó. Você fechou o seu trabalho, tá tudo no Word, tá tudo codificado, tá maravilhoso. Vamos para o Tech. Aí nessa primeira telinha da esquerda, você vai salvar tipo, você vai selecionar texto sem formatação. Quando você seleciona aqui, tem salvar como PDF, salvar como Word, né? Aí você roda lá para baixo e salva como texto sem formatação, aquele seu arquivo, tá? De Word que você mexeu. E aí, automaticamente, quando você seleciona texto sem formatação, automaticamente abre essa outra telinha aqui da direita. Que aí você clica aqui onde eu botei essa caixinha preta em outra codificação. Aí tem uma setinha aqui para baixo. Você rola até embaixo e seleciona essa opção Unicode UTF-8, que é essa codificação que a gente tem que fazer. Para aí o arquivo funcionar lá no Iramutec. Porque se jogar o Word direto lá, vai dar erro, tá? Aí você faz esse joguinho aqui, aperta OK, e aí vai salvar um bloquinho de notas com todo o seu texto. Esse bloquinho de notas que você sobe no Iramutec vai dar tudo certo, tá bom? Então, seguindo, passada aí toda essa fase inicial de ajustes que são necessários, e, gente, realmente, essa etapa da codificação costuma ser a etapa mais demorada, tá? Até mais do que a própria análise dentro do software, tá? Porque realmente, quanto mais dados você tiver, mais tempo você vai ficar ali na codificação, né, desses dados. Mas e isso é muito necessário, porque, por exemplo, quando a gente está falando de um fenômeno, vamos dizer que a gente está fazendo uma pesquisa que vai ver os impactos da terapia psicológica, enfim, a gente está analisando esse fenômeno, né, do atendimento psicológico de terapia. Aí eu estou fazendo a minha entrevista, aí uma pessoa fala, porque o meu terapeuta. Aí outra pessoa fala, porque eu fui no psicólogo. Aí a outra pessoa... Eles usam vários termos para falar da mesma coisa. Mas se eu colocar isso no Iramutec desse jeito, ele vai me contar cada palavra como sendo de um significado diferente. Ele vai contabilizar isso diferente. Então, se eu percebo que no meu corpus os meus respondentes estão usando várias palavras para falar da mesma coisa, eu tenho que padronizar isso. Eu tenho que usar só um termo. Ou tudo que é psicólogo vira terapeuta, ou tudo que está como terapeuta, né? Ou a gente convenciona como psicólogo, tá? Vou dar outro exemplo para vocês. Eu fiz uma pesquisa que envolvia o cenário de políticas da Covid, bem no início da pandemia. E aí a gente analisou notícias, né? Notícias de jornal. E aí, nas notícias, eles falavam, porque o ministro da Saúde. Aí, em outra notícia, porque o Mandetta. Né? Aí, outra notícia, o ministro da Economia. Porque o Guedes. Aí, a gente começou a ver, não, ou a gente chama tudo de ministro da Economia, ou a gente chama tudo pelo nome. Né? Porque senão o software não vai entender, ele vai achar que é coisa diferente e não é. Né? Então, a gente convencionou chamar tudo pelo nome. E, gente, essa codificação é uma das mais importantes, tá? Porque como tudo é baseado lá em base estatística, né? Eu vou ter um valor de Q quadrado para cada palavra, tá? E esse valor de Q quadrado, a gente já vai ver que vai ser muito importante para nossa análise. Então, se eu tenho palavras-chave na minha pesquisa que estão com vários sinônimos dentro do meu corpus, isso é um problema, minha análise não vai ficar boa, tá? Então, eu tenho que ter, sim, esse trabalhinho de convencionar essas palavras dentro do meu corpus antes de jogar para análise, porque senão eu vou ter problema lá na frente, tá? A gente vai ter várias palavras para falar da mesma coisa e não vai ter um número de Q quadrado ajustado. Vamos lá.
das análises, gente, a análise mais importante de dentro do Iramutec é a classificação hierárquica descendente. Essa é a análise mais utilizada e a mais robusta, realmente, tá? Que é a nossa CHD, tá? Então, a CHD, ela segue o método escrito por Reinert, tá? Então, o Reinert, quando você é o autor, né, que desenvolveu esse método. Então, lá dentro do Iramutec, você faz a classificação hierárquica e você seleciona método de Reinert. Tá falando da classificação, tá? Então, o que ela faz? Lembra que eu falei para vocês que o Iramutec divide em vários pedacinhos de até 3 linhas, que são os nossos segmentos de texto, né? Então, o Iramutec vai olhar todos esses segmentos de texto de todas as minhas entrevistas. Em geral, a gente tem 3.000, 4.000, 5.000 segmentos de texto. Quanto maior o corpus, maior a quantidade, né? E aí ele vai rodar diversos testes de Q² com todos esses segmentos de texto, né? Para ver se esses segmentos têm vocabulário semelhante entre si. E quais segmentos de textos, né, são mais similares e quais que são mais diferentes. E é assim que ele vai organizando uma categorização desses segmentos de texto, pelo vocabulário. Olha a importância de padronizar os sinônimos, tá? Porque se eu não padronizo as palavras que são sinônimas, quando vai rodar esse teste aqui, dá problema, tá? Então, a gente tem que ficar um tempinho lá padronizando essas palavras do corpus, porque essa análise aqui é o coração do Iramutec, né? E se esses testes quadrados aqui, sucessivos, não forem rodados, né, com palavras padronizadas, a gente não vai ter uma análise robusta lá no fim, tá? Então, ele retorna para a gente essa telinha aqui, por exemplo. E essa foi uma análise que eu fiz justamente para esse artigo da Covid que eu dei de exemplo, tá? Aqui para vocês. Então, tá vendo que ele me trouxe 5 classes, né? Ou 5 categorias, né? Olhando aí esses dados, tá? Aqui, realmente, depois dessa análise, a gente ainda fez mais um ajuste, né? Que eu identifiquei ainda coisinhas para a publicação, depois a gente rodou mais um ajuste. Mas essa análise, essa figura já vai conseguir trazer aí para vocês o que eu quero trazer. Então, vamos lá, gente, vamos olhar a classe 1, né? Ele rodou essa classificação hierárquica descendente, ele rodou aquele monte de teste Q² e retornou isso aqui, essa figura, né? 5 classes, 5 categorias. Quando a gente olha a classe 1, que é a classe está em vermelho, vamos ver que palavras que tem aqui, tá? Caso, é a primeira palavra. O contexto disso aqui estava se falando muito da quantidade de casos confirmados. Ó, a segunda palavra, confirmar. Tá? Número de casos. Paciente, aqui fala de Itália, porque à época estava explodindo os casos lá na Itália. Então, Itália era um país que aparecia muito nas reportagens, tá? Então, vinha falar de critério, vírus, mundo, sintoma, China, transmissão, hospital. Então, essa categoria aqui está trazendo todo esse contexto, né, de internacional, em especial, do aumento de casos, né, de Covid, o acompanhamento dos casos, tá? Quando a gente vai para outra categoria, por exemplo, a classe 3, né, a categoria que está em verde, ela já fala de um contexto interno aqui do Brasil, né? E a primeira palavra que a gente fala é manifestação, né? A gente está falando manifestação e aqui embaixo, favor. Esse favor é no sentido de que as manifestações eram a favor, né, de um posicionamento político, de um posicionamento do ministério. Então, tinha tanto manifestação a favor quanto manifestação contra, aglomeração, ato, né, desses atos de manifestação. Então, percebam, aquele teste de Q² aqui, ó, que ele fez, né, ele encontra justamente essas palavras que têm mais sentido, né, que são mais similares e as que são mais diferentes, e vai organizando em diferentes categorias, tá? Da forma como a gente está vendo aqui. A gente tem também, por exemplo, a classe 5, que é essa categoria em roxinho claro, né, que vai falar um pouquinho mais do executivo, do orçamento, do legislativo, né? Então, veja, a gente consegue realmente fazer essas caixinhas. Mas o que acontece aqui? Muitas pessoas rodam a classificação hierárquica, pegam essa figura, colocam no trabalho e escreve lá no trabalho: olha, fiz a classificação hierárquica no Iramutec, essa aqui são as minhas categorias da minha análise de conteúdo. Muito cuidado, tá? Essas aqui podem ser as categorias da sua análise de conteúdo, mas podem não ser. E a gente só vai saber disso realmente se a gente fizer uma análise mais aprofundada desses dados.
E aí não é só olhando essa figurinha, né? Aí a gente tem que ir olhar realmente os perfis de cada categoria, tá? Então, ó, vocês estão vendo aqui, em cima dessa figurinha aqui tem umas abinhas, tem uns menus, né? Aí tem o menu ali CHD, perfis e AFC. Então, na CHD eu estou vendo a figurinha. Quando eu vou para o menu perfis, eu abro, ó, cada classe, ó, tinha 5 classes aqui na minha figurinha, né? Aqui eu tenho 5 abinhas, ó, classe 1, classe 2, até a classe 5. E aí, dentro de cada classe, eu consigo olhar o valor de que quadrado de cada palavra. Ou seja, quanto maior o que quadrado da palavra, mais associada a essa classe ele está. Mais referência dessa classe essa palavra é, do conteúdo dessa classe, tá? Eu consigo olhar aqui as porcentagens, poxa, de todas as vezes que a palavra manifestação aparece no meu corpus. Quantas vezes ela aparece nessa categoria? Ela aparece nessa categoria 3, 82% das vezes. Tá? Então, eu consigo também ter esse nível aqui de visão. E eu vejo também, aqui no cantinho, ó, o valor de P, tá? Dessa minha análise. Então, eu consigo ver aqui no valor, o valor do meu P, até aqui ele está menor que 0,00001, né? Mas eu consigo ir até o ponto em que o P não fica mais significante, até eu conseguir ver na minha lista de palavras que palavras que eu não considero mais na minha análise, porque aquilo ali não está mais significante, tá? Já dá um P maior que 0,05, tá bom? Então, eu consigo até saber até qual palavra de cada categoria que eu posso considerar com um certo nível de significância ainda para minha análise, tá? Aí, poxa, eu entrei aqui no meu perfil, tá, mas eu estou vendo só a palavra ainda. Aí eu vou ver, por exemplo, a palavra manifestação. Poxa, mas como assim? Manifestação, qual que é o contexto dessa manifestação que apareceu aqui? Se eu clicar 2 vezes aí em cima dessa palavra manifestação, abre isso aqui no software, ó, que eu consigo ver em cada segmento de texto, em cada trechinho, todos os trechinhos que apareceram a palavra manifestação, né? E em qual texto que eles estavam, em qual linha de comando que ela foi declarada. E aí eu consigo ler isso aqui e entender realmente o contexto dessa palavra manifestação dentro do meu corpus, tá? E eu posso, inclusive, ó, no fim dessa caixinha aqui que apareceu, essa caixinha nova aqui, né, que aparece das palavras manifestações, se vocês olharem lá embaixo, ó, tem o build subcorpus. Eu posso clicar aqui e criar um novo corpus só desses segmentos de texto de palavras de manifestação e fazer uma análise mais aprofundada só desse tema, só dessa palavra. Então, eu posso fazer tanta coisa aqui no Uramutec, eu posso botar uma lupa em cada palavra dessa aqui, ó, de todas as classes. Eu posso colocar essa lupa para eu olhar, né, qual que é o contexto. Quando eu falo de manifestação, quais são as classes que me abrem, se eu considerar só os segmentos de texto que falam de manifestação? Quais são as categorias que aparecem? Eu consigo fazer isso, nesse nível de detalhe de cada palavra dentro de cada classe no Uramutec. Por isso que ele é tão legal. A gente consegue realmente fazer aquela análise aprofundada que a gente precisa em uma análise de conteúdo. E de uma maneira muito mais facilitada, né? Por dentro do software. Outra opção que a gente tem também dentro do Uramutec, além da classificação hierárquica descendente que eu mostrei para vocês, é a análise de similitude, tá? Ela é baseada na teoria dos grafos, né? Ela é da matemática. No Uramutec, essa análise de similitude mostra um gráfico, né, que vai representar a ligação entre as palavras do corpus textual. Então, veja só. Enquanto aqui na classificação hierárquica eu tenho essa visão, tá? Ela me retorna aí as caixinhas das minhas categorias, né? Aqui, na análise de similitude, ela vai me retornar isso aqui, ó. Ela vai me retornar comunidades de palavras e como que essas palavras estão interligadas. Isso aqui é muito legal. É muito legal a gente fazer uma classificação hierárquica descendente e fazer análise de similitude depois, para dar um contexto naquela classificação, aquele primeiro panorama quando a gente olha os nossos dados e pensa, tá bom, para onde que eu vou agora, né? A análise de similitude ajuda muito a gente nisso, né? Esse uso em conjunto. Então, vejam, quando ele traz aqui na análise de similitude as comunidades, né? Percebam que tem os links entre cada palavra. Quanto mais largo essa linha entre as palavras, né?
mais vezes essas palavras apareceram próximas no corpus, tá? Então, quando eu falo nesse corpus que eu estava analisando de pandemia, eu falo muito de pandemia próximo à palavra governo. Por isso que está tão grossa essa linha. Quando eu falo de pandemia, eu falo também de isolamento, mas a linha é mais fininha. Quer dizer que aparece, assim, mas aparece menos do que quando eu falo de pandemia e governo. Pandemia aparece muito mais vezes próxima à palavra governo, dentro desse corpus, tá? Então, aqui a gente consegue também entender o contexto aí dessa palavra, né? Então, quando eu falo de governo, do contexto da pandemia, mas o que que eu falo, né? Quando eu estou falando de governo, do que eu estou falando? Ele vai falar de manifestação, de vídeo em rede social, que a gente sabe que esse foi um período que teve muitos vídeos e muitas fake news e muitas informações, né? Enfim, muitas questões aí que surgiram. Então, esses vídeos de redes sociais eram realmente muito comentados quando a gente estava falando de governo. Quando a gente fala de governo, a gente fala de economia, a gente fala de necessidade de ação, a gente fala das recomendações do governo, a gente fala do ministro, né? É esse o contexto, né? Quando a gente fala de congresso, ou na Comunidade Verde, poxa, a gente fala do Maia, a época do Alcolumbre, né, que são as pessoas ali que estavam, né, envolvidas, a gente fala lá do legislativo, e a gente consegue ter uma visão um pouco mais macro, realmente, aqui das comunidades de palavra do meu corpus e por onde que eu posso começar a aprofundar a minha pesquisa aqui, ó, nessas palavras que eu preciso analisar. Então, percebam, software faz análise de conteúdo para mim? Não, ele não faz, quem faz sou eu, né? Porque eu que vou analisando o que vale a pena eu ir fuçando aqui, né? Eu ir me aprofundando. Mas o software, ele facilita demais para eu fazer isso, né? Isso que é a mágica do Iramutec, quando eu tenho uma grande quantidade de dados. Por isso que ele é tão legal, tá? E além disso, o software tem também a nuvem de palavras, que é realmente uma nuvem de palavras conforme a frequência delas, tá? Então, quanto maior a frequência, mais aquela palavra aparece, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse corpus, essa é a minha nuvem de palavras. A que mais aparecia era Covid-19 e depois Mandetta, que era o ministro da Saúde à época do início da pandemia. Depois aparece a palavra pandemia, crise, medida, país, governo, Ministério da Saúde. Mas percebe, é um pouco limitada essa análise, porque assim, essa análise aqui ela me fala, poxa, ó, essa palavra que mais apareceu, mas ela não me liga uma palavra na outra, por exemplo, como análise de similitude. Aqui é mais rico a minha interpretação, né? Ela é mais rica aqui do que aqui. Então, eu vejo muitas pessoas utilizando o Iramutec, poxa, vou fazer uma nuvem de palavras, caramba, massa, mas não fica só na nuvem de palavras, roda na similitude, porque a similitude ela também é por frequência. Quanto maior a palavra, mais apareceu, mas ela te dá mais informação, né? Para você começar a construir aí uma argumentação dos seus resultados, né? Baseado realmente nesse link entre palavras, tá? Às vezes, quando a gente tem pouca quantidade de dados, pouca entrevistas, só dá para rodar análise de similitude, essa aqui, e a nuvem de palavras no Iramutec. Às vezes a gente não consegue rodar a classificação hierárquica, essa aqui, né? Porque a gente tem pouca quantidade de dados. Mas, poxa, aquela análise de similitude bem feita, bem analisada, caramba, ela dá um artigo maravilhoso, sabe? Então, ela consegue trazer uma grande riqueza de dados. Então, não se entristeça, não fique triste se, poxa, eu tenho só 10 entrevistas, só 8 entrevistas e eu não consegui rodar a classificação hierárquica. Usa a análise de similitude, que ela é muito rica também, para te trazer muitas informações. Tá? E também a nuvem de palavras, né? Para uma introdução, para um início de capítulo de resultados, poxa, ela é muito legal para começar a introduzir o assunto também. Aí, para aprofundar, você vai para análise de conteúdo ou para classificação hierárquica descendente, tá? Já chegando aí ao finzinho, Iramutec, como aprender a rodar as análises, né? Poxa, Carol, você está falando que legal, fiquei com muito mais vontade de utilizar o software agora, mas como é que eu faço, né? E aí, lembra que eu falei para vocês que eu tinha lá no começo, né, o site do Iramutec e o YouTube Um Sonho, e é isso aí mesmo, tá? Você vai lá no YouTube, dicas, tá? Coloca lá Iramutec PPGA UNB, vai abrir esses dois vídeos aqui, que são duas palestras que eu ministrei no Seminário de Métodos de Administração, tá? E eu sugiro para vocês essa palestra que tem 1000 visualizações, que eu fiz há mais tempo, tá? Porque aqui ela tá bem detalhada e eu rodo uma classificação hierárquica descendente, eu rodo uma análise e ficou gravado. E eu vou dando várias dicas enquanto eu vou rodando a análise.
Então, acho muito legal, assim, quem está começando a mexer com isso, vai vendo o vídeo e vai tentando fazer junto, né? Porque aí a gente vai acompanhando, tá? Então, sugiro esses 2 vídeos que já tem lá no YouTube para vocês. Sugiro também essa playlist aqui, ó, Iramutec Cintia Mello, que foi a primeira playlist que eu assisti quando eu estava lá em 2018, começando a estudar, né, em 2018/19, começando a estudar aí o Iramutec. Essa é uma professora de um grupo de pesquisa muito legal, de uma faculdade da área da saúde, né? E ela faz os vídeos, são até curtinhos, mas, nossa, muito legais e que facilitam muito o nosso entendimento sobre as análises, sobre esses primeiros passos, tá? Trouxe por fim aqui alguns exemplos de artigos que já foram publicados aí, que eu publiquei, né, utilizando o Iramutec na área de administração. Eu nunca tive, assim, nenhum problema, nenhuma resistência, tá, com o Iramutec está sendo cada vez mais utilizado, tá? A gente fez recentemente um teste com um artigo internacional para ver se internacionalmente, né, a gente conseguiria publicar um artigo 100% feito a análise de conteúdo com auxílio do Iramutec, e a gente conseguiu também. Então, eu acho que é um super software para auxiliar e, com todas as devidas citações e justificativas, ser utilizado em trabalhos científicos, tá? Então, até para ficar como exemplo, para, poxa, como é que eu escrevo no método que eu utilizei no Iramutec, como é que eu reporto esses resultados, né? Então, eu sugiro esses 2 artigos primeiros. O primeiro é um artigo que a gente publicou no Journal of Management Organization. Ele é um artigo muito legal que a gente viu a governança e a gestão em redes de empresas. A gente viu, poxa, será que o tamanho ou a idade da rede de empresa impacta na governança ou gestão? E a gente fez essa análise dentro do Iramutec com essas variáveis. Então, ela está descrita assim, muito bonitinho o método, tá? É um exemplo que eu deixo aqui para vocês de um artigo que eu publiquei. O segundo artigo também foi publicado com colegas maravilhosos lá do PSTO, né, da psicologia da UNB também. E a gente fez um estudo da percepção das gerações pré-informatização sobre o teletrabalho durante a pandemia. Esse trabalho está em português e também é um trabalho que está com um método, com um descritivo muito legal, assim, bem detalhado, que eu sugiro quando forem utilizar o Iramutec, né? Olhar e ver como é que a gente reporta esses dados, tá? Tem também outros estudos que eu coloquei aqui. Esse estudo que eu trouxe os exemplos para vocês da pandemia é esse de baixo. O último, conflito entre economia e saúde, o caso da Covid-19 no Brasil, foi uma análise também baseada em Namotec. Então, a gente tem muitas possibilidades e uma boa aceitação dentro da área, tá? Então, eu sugiro, assim, que quem está interessado, utilize, aprenda, leia o manual, veja os vídeos, porque vale muito a pena. E é um poderoso auxílio para pesquisas qualitativas com grande quantidade de dados, tá? Finalizei, então, a nossa análise de conteúdo, nossa palestra aí de análise de conteúdo com o Nemotec. Eu sei que é muita informação, eu tentei ao máximo ser... tentei falar com calma, mas eu sei que eu falo um pouco rápido também, então agora está aberto aí a dúvidas, tá, gente? Dúvidas, comentários, impressões, e eu agradeço desde já a oportunidade de poder compartilhar com vocês. Obrigada. Obrigada, Carol. Parabéns pela apresentação, foi excelente, trouxe muitas informações, com certeza vai nos auxiliar bastante. Estou vendo aqui não tem ninguém com a mão levantada. Tem alguém que queira abrir o microfone e fazer alguma pergunta? Patrícia, o Pode Klaus ser? acabou de levantar, na verdade. Ah, Tem tá uma joia. pessoa. Pode falar. Oi, tudo bom, gente? Boa noite, Olá, boa Carol, noite. Boa Patrícia, tudo bem? noite. Muito Tudo bem? obrigado, viu, Carol, primeiramente pela sua palestra, sua aula, né, em compartilhar com a gente esse conhecimento. Muito obrigado mesmo. Porque faço doutorado também na UNB, eu estou me aventurando um pouco nessa análise de conteúdos, nos softwares também. E no meu mestrado eu usei o Atlas TI. Só que Uhum. aí tem que pagar, já acabou o prazo do software, aí agora não sei se eu vou comprar de novo, enfim, eu estou vendo agora esse Iramutec que eu não conhecia também. Mas aí a minha pergunta é a seguinte, comparando com o Atlas, uma coisa que eu basicamente fiz no Atlas foi citações, assim, né? Eu peguei um corpus lá de 36 entrevistas, tinha citações importantes nessa entrevista que eu queria grifar,
E eu meio que ia grifando as citações importantes, e aí depois de eu grifar todas essas citações, trechos interessantes, que eu tinha meio que os códigos, assim, né, que a gente chama lá de códigos. Ó, esse código, essa citação aqui está falando mais disso, a outra citação está falando mais daquilo. Aí depois de você fazer toda a codificação, você tinha meio que uma nuvem de códigos e você sabia mais ou menos o que cada citação estava falando, assim. E eu não sei, mas eu não vi esse tipo de ferramenta aí no Iramutec. Existe? Não sei se também você conhece o Atlas, não sei se eu fui muito claro. Conheço o Atlas, o NVivo, conheço. Não são softwares que eu utilizo, eu realmente sempre busco utilizar o Iramutec, tá, nas minhas análises, mas também são softwares muito válidos, mas aí o ponto é isso, né? Precisa pagar a licença, então por isso que o Iramutec acaba sendo um pouco mais acessível, né? Em alguns momentos. A gente não tem necessariamente essa possibilidade igualzinha lá no Atlas TI de eu grifar, né, o que eu li, pesquisador, e acho importante, para que aí ele analise dentro do que eu grifei. O que eu posso fazer dentro do Iramutec, aí, né, lá no manual está bem explicadinho, são corpos temáticos, né? Dá para a gente fazer o corpus linha de comando toda a entrevista, linha de comando nova entrevista, ou dá para a gente fazer corpos temáticos de temas que eu acho importantes e relevantes que eu quero dar um foco. É mais ou menos o que você falou que você fez lá no Atlas. Então, poxa, eu estou fazendo uma pesquisa sobre confiança. Confiança é um construto multidimensional e eu quero fazer um corpus temático de cada dimensão de confiança. E aí eu vou declarar, ó, aqui, Iramutec, é a dimensão de confiança e integridade. E coloco lá tudo que fala de dimensão de confiança e integridade. Aí eu declaro, Iramutec, aqui é dimensão de confiança, competência. E aí eu coloco tudo de competência. Então, eu consigo dar esse foco dessa forma. Como é que eu construo o corpo temático? Tem lá no manual. Como é que você faz? Tudo bem bonitinho, tá? Mas aí eu tenho um ponto. Eu não sugiro que se faça corpus manual e eu vou dizer por quê, tá? Às vezes, quando a gente está fazendo um trabalho tão robusto assim e com tantas etapas, quanto uma dissertação ou uma tese, a gente fica cego. Às vezes, eu vou usar essa palavra, porque a gente está tanto tempo trabalhando, né, com aquele tema, tanto tempo trabalhando com aqueles dados, falando sobre aquele assunto, e a gente começa a construir alguns links e algumas lógicas, algumas coisas começam a fazer sentido na nossa cabeça, que a gente meio que inconscientemente deixa de considerar coisas que poderiam ser importantes, né? E quando a gente joga o texto todo da entrevista na Iramutec, ele faz os testes na classificação hierárquica, né, quadrados lá, ele faz os testes, e ele traz para mim aquela classificação que ele fez, às vezes surge coisa ali que, poxa, se eu tivesse olhado, né, somente com a minha análise, seria uma coisa que eu nem ia considerar, né, talvez uma coisa que eu não consideraria de tanta relevância assim. E, na verdade, quando ele traz aquela caixinha e quando eu começo a analisar as palavras daquela categoria, aí eu percebo que, nossa, caramba, realmente, isso aqui é uma categoria que eu não tinha pensado e que faz sentido e que eu tenho que começar a olhar para isso aqui. E isso já aconteceu comigo em pesquisas que eu rodei, de surgirem categorias no Iramutec que ele me trouxe, que eu até estranhei, que eu fui olhar, cara, por que isso aqui surgiu aqui, né? Não faz sentido isso aqui tá aqui. E aí, quando eu fui olhar mais a fundo, eu falei, não faz sentido, sim. Eu tenho que considerar isso aqui. É uma coisa que, se eu não tivesse usado o Iramutec, por exemplo, ia passar batido, eu não ia considerar aquilo, né? Não ia olhar para aquilo, assim, por exemplo, numa análise que eu estivesse fazendo sem o software, né? Então, tem os prós e os contras, né, de você fazer isso. Na dúvida, eu acho que vale a pena você fazer tudo e ver o que surge e o que pode ser relevante ou não, aí análise do pesquisador, né, para a sua pesquisa. Tá bom, Klaus? Tá bom, perfeito então, Carolina. Obrigada. Caroline, obrigado, viu? Acho que a Estela Obrigada, perguntou mal Klaus. também. É isso. Obrigada, Klaus, pela pergunta. Agora, Estela, pode abrir seu microfone e fazer sua pergunta. Olá, boa noite. Boa noite, Caroline. Parabéns pela sua apresentação, foi excelente. Eu só queria fazer um comentário em torno do que o Klaus falou, porque eu achei que a dúvida dele era outra, que era uma dúvida que eu tinha muito antes de usar o Iramutec. É o seguinte, uma vez que eu tenho a classificação hierárquica dependente? Descendente.
descendente, e eu enxergo ali classes e depois eu enxergo categorias, é como que eu busco os testemunhos. Como que eu vou encontrar no texto os testemunhos? Porque no Atlas a gente já está trabalhando com testemunho. Eu estou ali olhando os contextos, a unidade de contexto, tal, eu vou retirando as frases e eu consigo. E essa era uma grande dúvida minha, que eu acho que o Klaus ele queria saber isso. Desculpa, Klaus, talvez eu estou até intrometendo na tua dúvida aí, mas é voltar no texto para achar o recorte de texto para colocar no meu artigo o testemunho. Tá certo. Vamos lá, fiz a minha análise. Tá aparecendo a tela que eu estou compartilhando? Sim. Tá aparecendo. Tá. Fiz a minha classificação hierárquica aqui. Aí eu vim para o meu perfil olhar cada classe. Se eu clicar com o botão direito em uma palavra aqui, por exemplo, manifestação, né, vai aparecer aqui a opção para você abrir a concordância, né, que é essa caixinha. E aí aqui aparecem todos os trechos onde estão essa palavra. É aqui que eles aparecem. E aí, poxa, eu queria grifar e entender os códigos, né, que a gente faz lá no AD. Eu queria entender como que isso se linka e tal. Lembra que eu falei que você pode, aqui, ó, no cantinho, construir uns subcorpos? Você pode clicar aqui, e aí o Iramutec vai rodar uma nova classificação hierárquica só com esses trechinhos que tem a palavra manifestação, para você entender, né, quais são as categorias associadas à palavra manifestação. O processo, ele é similar, mas é diferente, tá? Aqui, você tem que dar uma interpretada, né? Você tem que ler, você tem que rodar um subcorpus, né? Com algo específico, algum tema específico que faça sentido na sua tese e você queira olhar mais aprofundadamente. Então, quando você tem um corpus, por exemplo, de 30 entrevistas, você vai rodar essa classificação, mas você não fica só nessa classificação. Você pode rodar uma classificação só da classe 2, por exemplo, e entender de maneira mais aprofundada os temas da classe 2, né? Então, é como se fosse uma classificação hierárquica dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, e é assim que você vai entendendo esses códigos, justamente, né? Como que uma coisa se associa à outra. O processo é um pouco diferente aqui no Iramutec, mas ele ocorre dessa forma aqui. É nesse momento que você disse que podem aparecer mais categorias, e aí as classes não são efetivamente todas as categorias? Justamente, você rodou, por exemplo, uma classificação hierárquica das suas 30 entrevistas, né? Tá aqui, é isso aqui. E aí você olha essas classes e, poxa, fazem sentido, mas eu acho que, por exemplo, a classe 4 é a mais frutífera e a que mais fala do que eu estou estudando, do meu fenômeno. Então, vale a pena você rodar uma nova classificação hierárquica considerando somente a classe 4. E é essa que você abre no seu estudo. Você apresenta essa inicial e aí você justifica. Olha, dados os resultados, né, optou-se por considerar a classificação mais aprofundada da classe 4, porque é a que mais se alinha com o estudo e com o fenômeno estudado. E aí você apresenta as categorias da classe 4 que você abriu. Um exemplo, por exemplo, tá? E você vai narrando, né, contando toda essa história ali no seu método, como é que você chegou até essas categorias. Ok, obrigada. Nada. Obrigada, Estela. Obrigada, Carol. Mais alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Tiveram 2 comentários aqui, o Pedro e o Alisson elogiaram, falou que a aula foi excelente, Carol, as explicações excelentes. Estela, tua mão está levantada, não sei se... tá, você abaixou agora. Bom, muito obrigada, Carol. Eu já recebi alguns pareceres, né, de avaliadores pedindo pelo uso de ferramentas de análise de conteúdo, né? Eu tenho feito manualmente, ou o máximo que eu usei foi o NVivo. Então, assim, quando a gente manda, né, é claro que aquilo que você falou no início foi essencial, porque a análise de conteúdo é muito mais do que aquelas 3 etapas somente da Bardan, né? Só que eu acho que o que acontece é que muita gente, quando vai fazer pesquisa qualitativa, não sabe como analisar os dados, e aí, para cumprir tabela, coloca lá a Bardan com as 3 fases, né? Então, basicamente é isso. Como também tem muita gente que não sabe que é um estudo de caso, mas para colocar alguma coisa, para dar mais credibilidade, coloca o índice.
né? É o praxe de pesquisa. Mas foi excelente a tua fala. Eu acho que sim, é importante citar Bardin, porque ela é uma autora seminal, mas com certeza muitas outras coisas foram feitas depois dela, né? E sem dúvida a gente tem que considerar, como você falou, as ferramentas mais atuais, a inteligência artificial, enfim, outros protocolos que venham surgir, né? Então é muito interessante. Então eu já tive, então, só para citar, uma crítica de um avaliador dizendo que eu não tinha usado nenhuma ferramenta. Por outro lado, existem pessoas que acham que a ferramenta, que você também muito bem ressaltou, é o principal da análise de conteúdo, mas não, ela é uma ferramenta, é um instrumento, né? Você ainda vai ter que fazer as suas análises, né? Vai ter uma questão aí relacionada à subjetividade do pesquisador. Então, muito bom você ter pontuado isso também. Bárbara, acho que a Bárbara quer falar. Pode ficar à vontade. Oi, Carol, parabéns pela apresentação. Eu tava até falando com as meninas. Desculpa, eu não vou ligar a câmera porque eu tô com o olho inchado, então não, eu vou ficar assim. Parabéns, né? Eu tava até falando com as meninas, cada vez que a gente vê uma palestra sua, a gente vai aprendendo mais sobre, como que se fala, de ética, né? E agora de análise de conteúdo com o Iramutec. Na verdade, a pergunta não é minha, mas é uma discussão que eu já tive com a Patrícia, eu tava tendo com uma colega de pós, e aí ela perguntou que ela não pôde estar aqui, ela queria saber sua opinião. E, como se fala, e volta para o início que você fala de Bardin e tudo mais, porque ela teve um artigo numa revisão e o editor falou que não conhecia Bardin, mas ela tá usando Iramutec também, né? Por isso que eu até já tirei o print já mandei a foto dos seus 2 artigos para ajudá-la na descrição. Mas a pergunta dela era se você já teve algum questionamento nesses artigos, né? Questionamento, tipo, da sua análise de conteúdo e como que você procedeu? Porque a ideia que eu percebi era que o editor não conhecia Bardin, então não estava aceitando a análise de conteúdo, o Iramotec e tudo mais. Então, Tá certo. Olha só, por isso que é importante, né, a gente citar mais de um ator, né? Porque a gente vai muito pelo contexto do Brasil, em que a Bardin é super conhecida, e às vezes fora ela não é tão conhecida assim, né? Aí chega a citação lá fora de Bardin, e eles, nossa, mas aqui a gente não utiliza Bardin, a gente utiliza outro, né? E hipótese de questionamento. Inclusive, esse artigo internacional que eu publiquei com o Iramutec era com Bardin, e eu não tive questionamentos quanto a Bardin. O questionamento que eu recebi nesse internacional último que eu publiquei era realmente sobre o procedimento do cálculo estatístico que o software fez para fazer as categorias. Então, o editor, o avaliador, né, pediu para que eu explicasse como é que isso funcionava, como é que tinha feito isso dentro do software, né? E aí eu realmente respondi 2 páginas para ele para explicar como é que é feito o cálculo dentro do software, né? E isso está explicado no manual e eu fui dando exemplos, né? Com os valores, com tudo, para deixar tudo bem explicado para ele realmente como que era feito. Porque na área de administração, principalmente quando a gente fala para estudos internacionais, não é tão comum, tão frequente que se use, em especial, o Iramutec. Então, não é uma coisa que é do conhecimento de todos, né, o funcionamento dele. Então, o editor, né, o avaliador, recebeu uma análise de conteúdo que foi feito com apoio do software com base estatística. Ele ficou curioso de entender, peraí, como é que no detalhe do detalhe, além do que eu já tinha feito a descrição no método, por trás, né, daquela camada, como é que era feito. Então, eu tive realmente que dar um detalhamento, que eu não escrevi no artigo, mas eu dei o detalhamento no mínimo do detalhe para o revisor. Então, isso é um questionamento que pode chegar. Então, assim, se você usou o Iramutec, mas você não tem muita ciência do cálculo que foi feito, isso pode virar um problema lá na frente, porque você pode ser questionado por um avaliador, tá, mas como que funciona esse cálculo dentro do software? E se você não souber explicar, vai ficar difícil defender. Mas não é difícil de entender o cálculo, né? A gente tem diversas publicações e até mesmo nos manuais explicando esse detalhe de como que é feito o cálculo, né, estatístico aí por trás, né, para a gente fazer essa categorização, tá? Esse foi o único questionamento que eu recebi até hoje em publicação. E depois que eu expliquei para ele, ele não pediu mais detalhes, tá? Aí passou na segunda rodada após eu explicar.
todo esse método, e eu entendo que essa pergunta dele foi realmente por um desconhecimento da técnica, né? Assim, não é uma técnica que era muito conhecida, não tinha nenhuma publicação naquele idioma utilizando essa técnica, né? Então, eles realmente nunca tinham visto um artigo utilizando, então eles queriam entender como é que funcionava, tá? E pode surgir, principalmente publicação internacional, pode surgir esse tipo de questionamento, por isso a importância de ser bem transparente no método. Obrigada, Carol. Excelente, Carol. Sempre citar também outros estudos que já tenham utilizado o método é importante, né? Para ver que você não é a única que está utilizando. Sim. Isso acontece. Desculpa, acontece muito porque a cada dia surgem novos métodos, né? Então a gente tem que tentar argumentar de uma forma robusta. Exatamente. Nesse trabalho, que é o que eu estou dando de exemplo, a gente citou, eu acho que 5 trabalhos empíricos de outras revistas, porque naquela revista em especial não tinha, que tinham utilizado o Eramutec, né? Então, a gente teve essa preocupação também de realmente, olha, vamos mostrar que isso aqui faz sentido, né? Que está tendo publicação, porque senão eles vão estranhar demais, né? Mas deu certo, né? A gente seguindo tudo certinho. E tem que justificar também, né, Carol? Por que usar o Eramutec em detrimento do NVivo? Por que usar o Eramutec? No que o Eramutec se diferencia, né? Isso eu digo sobre o Eramutec, mas também de qualquer método, qualquer ferramenta, qualquer procedimento que você vai usar. E muita gente esquece de fazer isso, né? Passa pela metodologia ali. Tem gente que escreve meia página de sessão de método e acha que vai passar, né? Se for num jornal sério, não passa. Então, é importantíssimo dar uma atenção, né, para essas questões. Então, isso que você falou vem corroborar, e o que eu reforço também. Muito bom. Tem mais alguém que queira fazer mais algum comentário, pessoal? Tirar alguma dúvida com a Carol? Eu acho que agora encerrou. Então, Carol, muitíssimo obrigada pela tua participação. Agora que eu estou vendo que minha câmera não está ligada e eu não estou conseguindo ativar aqui, não sei o que está acontecendo. Às vezes o Teams trava, então desculpem, gente. Mas, assim, quero agradecer enormemente pela sua disponibilidade, né, por ter compartilhado conhecimento com a gente. Sem dúvida, trouxe muitos aspectos aí novos e que agregam ao nosso conhecimento para os integrantes do Dialogues e também os outros participantes que estão aqui, né, acompanhando o evento conosco. Obrigada, Carol. E então a gente vai deixar gravado, né, a oficina agora no YouTube, até amanhã já vai estar disponível. Mando também por e-mail para o pessoal que se inscreveu no Simpla, caso queiram compartilhar, fiquem super à vontade. Em breve também vamos emitir as declarações e já convidamos para a oficina do mês que vem, né, que vai ser sobre como lidar com estresse e ansiedade na escrita científica. Traremos 2 psicólogos para falar com a gente, então, pessoal do PSTO, inclusive, que a Carol comentou. Muito bom, Muito um tema bom. muito necessário e relevante. Exato, acho que não tem quem não passe por isso, né? Que está na pós-graduação ou na graduação e enfrente esse problema. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigada. Um bom descanso para quem encerra por aqui, né? Uma boa aula para quem tem aula ainda à noite. Carol, muitíssimo obrigada, foi excelente, parabéns. E a gente se vê nas próximas oficinas do Geologs. Pessoal, um abraço, boa noite. Tá certo. Obrigada, gente. Tchau, Tchau, gente. tchau. Tchau, obrigada. Obrigada. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Patrícia, lembrar de baixar a lista? Vou baixar, Bárbara, pode deixar. Obrigada.